Testamento, Jesus, 11 horas e 23 minutos. Um pouquinho fora do tempo, mas estamos aqui, né? Teve aquele momento assim de confraternização, né? Passagem do aniversário do nosso irmão que foi ontem. A rádio preparou aqui uma surpresa para ele. A gente foi comer bolo, né? Que a gente não é de ferro, né? Mas vamos para a palavra de Deus. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia em João, o quarto evangelho do Novo Testamento, João capítulo 20, versículos 19 ao 23. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Esta palavra que está aqui em João, capítulo 20, do 19 ao 23, nos leva a olhar para o Senhor. Eu vou botar o tema aqui, ó. Olhar. Deixa eu escrever aqui para os irmãos em casa já terem gravado. O tema que Deus me dá em João 20, versículos 19 ao 23 é esse: olhar para o Senhor. Em meio à tribulação, em meio às adversidades, em meio à tempestade, o que nós temos que fazer é olhar para o Senhor. Aquele que vive na presença do Senhor vê Ele e a sua glória, não é? Este olhar confirmou ali aos discípulos, dando-lhes a certeza da fé, que sem ela não podemos nos alegrar, não é? Precisamos de uma viva e grande experiência do ressuscitado e da aceitação das forças que procedem desta experiência. Temos que ter alegria quando estamos com Ele. Paz. Por isso Jesus disse 2 vezes: Paz seja convosco. A presença de Jesus traz harmonia. A presença de Jesus traz paz interior. Porém, o inimigo tenta constantemente perturbá-la. Aquela paz que nós recebemos de Cristo. Ele nos deu tarefas, não é? E como diz no versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai enviou, eu também vos envio. Ele nos envia a pregar, a exaltar, a testificar do seu nome. Revestimento: recebei o Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. São palavras de Jesus. Ele está convidando você para olhar para Jesus, para olhar para Ele, para entender que o impacto da ressurreição de Cristo foi extraordinário, foi grande. Naquela época, quando os guardas estremeceram de susto, como está em Mateus 28:4, sobre as mulheres que foram tomadas de medo e alegria, sobre os discípulos que estavam entristecidos e receberam nova vida. O impacto da ressurreição de Cristo teve um impacto grande sobre os frustrados. Os discípulos de Emaús foram tomados de certeza. Sobre o incrédulo Tomé, que acabou crendo. Sobre o fracassado Pedro, que foi restaurado. Sobre todos nós, que nos faz testemunhas. Quando Jesus disse: Paz seja convosco,
quando aquele povo, todos que estavam ali, estavam com medo. A Bíblia diz que várias vezes o Senhor apareceu a seus discípulos após a ressurreição. O dia da aparição foi o primeiro dia da semana, portanto, no domingo Jesus apareceu para eles, que hoje é conhecido por todos como domingo de Páscoa. O milagre desta aparição, Jesus rompeu todas as barreiras. Na ressurreição, a pedra não foi um obstáculo. Da mesma forma, a porta trancada também não foi. Os discípulos esconderam-se porque estavam com medo, como era costume em tempos de perseguição. Nenhuma porta fechada pode separar você do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele gosta de revelar-se atrás de portas fechadas. Quando tudo está fechado, o Senhor, Ele se revela. Tem a bênção da aparição, não é? Os discípulos se alegram, recebem paz. O medo que os discípulos tinham, irmão, é por instinto. Tem gente que diz, eu não tenho medo de cão, eu não tenho medo de nada. Olha, irmãos, debaixo do sangue de Jesus, da autoridade que nos foi imposta, quando transforma o medo dos apóstolos Ele está dizendo, a paz no meio do medo eu trago para vocês. Ele está dizendo que neste ambiente trancado, por medo dos judeus, trazendo a salvação, paz seja convosco. Shalom. Esta paz é a certeza da sua presença e da vitória. Transformando o pânico dos discípulos em alegria ao reconhecerem Jesus. As chagas que tinha em suas mãos como sinais, mostra que Jesus mostra um lado da mão e o outro, provando que o ressuscitado é o mesmo que foi crucificado. Isto valida a sua paixão como real e garante que o perdão foi conquistado na cruz. A missão e envio, Jesus estabelece ali um paralelo. Assim como o Pai me enviou também, eu vos envio. O envio da igreja é, portanto, a extensão da missão do amor e da misericórdia do próprio Cristo. Me faz pensar em algo que aconteceu ontem, irmãos. Eu estava dando atenção à família, no geral, né? Entre minha irmã, minha mãe, meu pai, uns acontecimentos do cotidiano, meu filho. Mas senti a lembrança de uma senhora que a igreja Batista da Vitória, o pastor Marilton, tem esse costume de cuidar de ovelhas que estão mendigando, catando lata, procurar dar um banho, uma roupa nova, uma perspectiva nova de vida. E ali uma senhora, que eu não lembro bem o nome dela agora, mas eu sou com vídeo, depois eu cito para os irmãos. Uma senhora estava totalmente suja, né, do seu afazer, do que ela estava fazendo, que era catando latas, catando lixo, e estava morrendo de necessidade de alimento. E o pastor, movido de compaixão, levou ali o seu alimento e a convidou para que hoje ela estivesse lá no sopão, estivesse lá para que eles pudessem dar um banho, uma roupa, uma vestimenta diferente, para que ela tivesse ali uma perspectiva de vida diferente a partir de hoje, porque ela tem 3 filhos e estava um pouco ansiosa. Mas Jesus, quando sopra ali sobre eles, traz essa calmaria, como ela sentiu. Aquela mulher, quando foi atendida pelo pastor Marilton, que recebe o ID de fazer a obra do Senhor Jesus, assim também como eu vou nas periferias, a gente vai fazer ação de rua, pessoas em situação de rua que não tem perspectiva de mudança, que não tem trabalho, não tem recurso, às vezes até o documento já perdeu a sua moradia. Muita gente depois da pandemia perdeu suas casas, porque parece pouco, irmão, mas me parece que foi 1 a 3 anos de pandemia, as coisas fechadas, aquele medo de pegar a doença, e muita gente perdeu a sua estabilidade, porque não tinha casa própria, não tinha recurso para se manter, não tinha de onde buscar. Mas, vendo aquela atitude do pastor Marilton ontem no vídeo, eu disse, nossa, a nossa missão realmente é essa. Porque pense uma coisa que me alegra, irmão, quando eu vejo um cristão levando a comida para alguém, quando eu vejo um cristão lembrando que alguém necessita de atenção, quando eu vejo um cristão lembrando que o trabalho do cristão é orar, cuidar, perseverar, levar alimento, não é perseguir.
Não é afrontar, não é querer prejudicar, porque essa atitude aí é do diabo. É o diabo que vem para matar, roubar e destruir. E quando um irmão nosso, alguém toma essa atitude, a gente vê que ele não aprendeu de Jesus, porque Jesus ensina para ir cuidar do povo, para estar junto. A palavra diz, quando o sopro do Espírito Santo, que Jesus sopra sobre eles, remetendo ao sopro de vida de Gênesis, isso simboliza uma nova criação. Capacita os discípulos, o Espírito Santo, para esta nova missão que Jesus está lhe impondo. E a autoridade do perdão. Jesus confere aos apóstolos a missão de perdoar e reter os pecados. Isso indica a autoridade dada à igreja para reconciliar as pessoas com Deus, anunciando o perdão através da fé. E é para isso que estamos aqui, irmãos. Não estamos aqui para ser mais amor de Deus. Estamos aqui, irmãos, para falar do amor de Cristo Jesus. Estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade do Pai. Estamos aqui, irmãos, fazendo o ide do Senhor. Então, o que nós podemos dizer diante do que Deus fez? Podemos agradecer ao Rei pelo direito, pela autoridade e pelo convite de olhar para Ele. Em resumo, esse texto que lemos nos mostra o momento em que os discípulos, assustados, tornaram-se os apóstolos corajosos, cheios do Espírito Santo, prontos para levar a salvação para o mundo, vivendo o mistério de Pentecostes. Ainda hoje pela manhã, irmãos, uma pessoa que se desviou, está em outro tipo de, vamos dizer assim, outro tipo de religião, outro tipo de credo, me abordou, falou comigo, disse: e a senhora me atende, a senhora me recebe, mesmo sabendo que eu sou filho de não sei quem, filho de não sei quem, a linguagem deles ali, numa obra dessas religiões afrodescendentes. E ali eu disse, essa pessoa disse: olha, o amor que eu tenho por uma ovelha que segue o Deus que eu sirvo, por uma ovelha que pratica o que eu pratico, eu também tenho por você, por que não? E ali a pessoa se sentiu evangelizado, disse: é isso que eu queria ver na igreja quando eu estava lá. Então, irmãos, não é de nós, essas palavras que damos não é porque a missionária Milka é boazinha, não, eu tenho defeitos, falhas. Mas o Senhor, quando Jesus ele se apodera de nós, a gente tem que repreender a tristeza, a mágoa, às vezes alguém grande que se levanta contra a gente, colocando o seu peso numa balança para tomar o seu direito, tirar o que você tem, porque a alegria dele é deixar você, vamos dizer assim, sem nada. Você olha simplesmente e diz: eu te perdoo, eu libero o perdão, porque se for por isso que Jesus for voltar agora, e eu vou guardar esta mágoa, e Jesus voltando agora eu não poder ir, porque eu não te perdoei, eu prefiro te perdoar. Deus abençoe nossa irmã Edilene, nossa irmã Cris Silva, que está aí acompanhando. Deus abençoe também o nosso irmão Givanil José, irmã Yasmin Santos, irmão Antônio Feitosa. Todos os irmãos que estão acompanhando aqui pelo Instagram, o meu Instagram, da missionária Milka Tavares. Então, eu creio que Deus está fazendo uma obra grande. Eu creio que Deus está mudando a história de muita gente. Eu creio que Deus está te lembrando da tua missão de envio que Ele te colocou. Ele disse: assim como o Pai me enviou, também vos envio. O envio da igreja é uma extensão da missão do amor e da misericórdia de Deus. Irmãos, para que dizer que serve a Jesus e na hora de você praticar o perdão? Na hora de você praticar as obras do Senhor sobre a sua vida? Na hora de você conhecer o chamado de Deus na sua vida? Na hora de você entender que o Senhor te chamou para uma grande obra? Como disse Neemias, de forma que eu não posso parar. Neemias foi perseguido por homens grandes, Tobias, Sambalate, Gesem. Mas ele simplesmente não se atemorizou. Há quantas pessoas grandes, irmãos, que se pudesse não deixaria você nem sorrir. Não deixaria nem você sentir a presença do Deus Altíssimo. Mas aí eles se surpreendem, sabe por quê? Se surpreendem porque o Senhor está contigo.
Se surpreendem porque você decidiu obedecer. Se surpreendem porque você simplesmente diz assim, olha, pode vir o que vier, mas eu sei em quem eu tenho crido. Pode vir o que vier, mas eu prefiro o Deus de Israel. Pode vir o que vier, mas eu prefiro estar na vontade do rei. Eu prefiro estar cumprindo o meu chamado. Eu prefiro estar cumprindo a minha missão. Eu prefiro amar. Eu prefiro ter misericórdia. Eu prefiro ter cuidado. Glória! Ah, irmão, fazer a vontade de Deus incomoda muita gente. Aleluia! Cumprir esse envio em tempo de crise incomoda muita gente. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você, ei, presta atenção. Você precisa celebrar a fé. Você precisa entender que o começo e o fim da nossa existência foi Jesus. É Jesus que planeja, é Ele que sabe fazer. Nós somos enviados para ser, aleluia, outros Cristos, claro que num tamanho menor, numa escala menor, mas fomos chamados para envolver no amor, para ser transformados de água para o vinho. Nós fomos chamados para ser a diferença. E como é que eu vou proclamar o evangelho? Como é que eu vou cumprir a minha parte? Como é que eu vou estar em paz com meu irmão se eu não liberar o perdão? Quando Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelho, significa que ele se colocava para orar. Com fervor, reverência, para impulsionar, aleluia, o propósito divino de fortalecer a igreja, para que os crentes fossem cheios do poder de Deus e conhecessem o amor de Cristo, mesmo em meio às suas próprias dificuldades. Ele estava na prisão, mas ainda assim ele orava, ele cantava, ele se ajoelhava em sinal de humildade, ele fazia a sua dependência de Deus ser total, não apenas por causas pessoais, mas pela causa maior, que era o reino, o bem-estar espiritual de todos os fiéis. Ei, você que está me ouvindo agora, não pense que olhar para o Senhor é somente para você averiguar o seu sacrifício, não. Olhar para o Senhor é para você ter a certeza da fé. Que sem ela, com certeza, eu e você não ia se alegrar. Que nós precisamos ter essa experiência com Ele. Concluindo essas tarefas que Ele nos deixou. Receber o revestimento do Espírito Santo. Nenhuma porta fechada pode nos separar do Senhor. Aleluia. Nenhuma porta fechada, irmãos. Talvez você está aí com medo, mas o Senhor está dizendo, receba a paz. Extingua este medo aí que não vem de mim. Glória. Eu quero ler um capítulo 24 e 38 de Lucas. Para averbar melhor ainda essa mensagem que eu estou lhe dizendo. Para tirar o medo. Lucas, capítulo 24. Se você não puder acompanhar, eu vou ler. Nem se preocupe. Sempre eu faço isso. Os versículos que eu cito, eu leio. Lucas, capítulo 24 e o versículo 38. Segura aí, que daqui a pouco eu concluo. Certo? Deus está falando com a igreja, comigo e com você. 24 e o 38 de Lucas diz assim: mas ele lhes disse, por que estás perturbado? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Porque o Espírito não tem carne nem osso, como vedes eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Aleluia. Que coisa maravilhosa. O crucificado tendo uma conversa importante com os seus discípulos atemorizados. Mas o Senhor está dizendo, ei, tire o medo. Tire o medo. Aleluia.
porque eu estou trabalhando. Tire o medo, porque sou eu, o ressuscitado. Comece a confiar mais em mim. Comece a confiar mais em mim. Sou eu que opero. Sou eu que quero vivificar a tua fé. Sou eu que quero te lembrar que eu te dei a libertação da pior escravidão, que é o pecado. Uma alegria permanente. Sou eu, Senhor, que estou falando contigo. Esse impacto, irmãos, é muito importante. E olha que eu imagino, aquilo ali deve ter sido para os discípulos uma visão muito importante, porque inesquecível. Porque o Senhor mostrou-lhe as mãos de um lado e de outro. Eles não deviam ouvir somente a palavra de bênção, mas ver também o fundamento sobre a qual ela se apoiava. Uma nova experiência. O Senhor soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o meu Espírito Santo. Foi um antigozo ao derramamento do Espírito Santo que ocorreu no dia de Pentecoste. Ao mesmo tempo, o Senhor deu-lhes uma nova missão. Como está em João capítulo 22, versículo 23. Vamos ler de novo? Eu gosto de ler. Espera aí. João 20, versículo 22 e 23. E havendo dito isto, soprou-lhe e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. O que isso quer dizer, missionária Milka? Se você não perdoar, se você não liberar o perdão, se você retiver o perdão, se você não quiser ajudar, se você não quiser cuidar do seu próximo, mas o Senhor está dizendo: olhe para mim, veja as marcas das minhas mãos, veja meu sacrifício, olhe para mim, aprenda a perdoar, aprenda a ter misericórdia, tire o medo. O Senhor está conosco e mandou o Espírito Santo para cuidar de nós. É bem verdade que o Senhor, quando olhava para eles, que o Senhor, quando fazia eles olhar para o próprio Senhor, ver as suas mãos, que era o mesmo crucificado que estava ali diante deles, eu imagino, irmãos, o impacto que aqueles discípulos sentiram. Mas aí a Bíblia fala que teve uma grande festa, a festa da Páscoa. Uma festa de grande alegria, de grande vitória, de fortalecimento, de gloriosa esperança, de preciosa certeza. Dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. O Senhor está dando a ordem para a missionária Milka, para você, irmão, que está assistindo aí nas redes sociais. O Senhor está dando a ordem para não ter medo, que a paz do Senhor seja contigo. Perdoe e não retenha o perdão. E não retenha a obra que Ele te colocou. Assim como o Pai enviou Ele, Ele nos enviou também. Para ter amor, misericórdia, cuidado por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não aceitam o nosso chamado, por aqueles que precisaram aprender, né? Uma palavra diz que naquela situação do incrédulo Tomé, quando ele disse: por que me vistes, crestes? Bem-aventurados que não me viram e creram. Jesus aqui já falava da gente. Jesus já dizia: vai ter alguém lá em 2026 que não me viu pessoalmente, que não andou comigo, que não foi meu discípulo, mas crer em mim. Glória. Jesus estava falando sobre mim e sobre você. Jesus estava te lembrando que, olha, tem pessoas que não creem como Tomé. Põe aqui o dedo, como Jesus disse. Vê as minhas mãos. Chega também a mão e o pé. Vê do lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus convida Tomé para entender
a gravidade quando a gente só acredita quando Jesus faz. Tem gente que é assim. Ah, se Jesus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele não é Deus. Irmão, se Jesus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também é Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. E pense numa coisa difícil, é perdoar aquele que nos persegue sem motivo. Porque às vezes você pratica algo, você diz alguma coisa que não agradou, você fez algum mal no passado e alguém quer se vingar de você. Aí tem lógica. Mas quando é alguém que cria um ódio sem motivo, você sabe que não praticou nada a não ser o bem. E por que esse ódio chega? Irmãos, o próprio Jesus disse: sereis odiados por amor ao meu nome. E por que eu, missionária amigo, eu não vou ser odiada? Hoje eu cheguei assim, meio triste, com uma notícia, mas ao mesmo tempo estou alegre. Porque se eu estou agradando aos céus, é claro que o inferno vai se levantar. Coisa ruim era se o inferno estivesse quietinho. Mas já vai fazer pelo menos uns 15 a 20 dias que o inimigo tem se levantado de uma forma furiosa. Até falava com a esposa de um irmão, que ele disse assim: até agora eu não sei o motivo, minha missionária, mas é assim mesmo, deixa para lá. Eu disse: não tenho nada contra, tá perdoado, mas ali eu sei o que é o diabo. Irmão, o diabo vive ao redor, querendo nos tragar, procurando brecha. E quando você não abre brecha, seu esposo não abre brecha, na casa ele não tem acesso, ele tenta se andar pelos lados para te desestruturar. Mas eu quero encerrar esse texto de João 20, do 19 em diante. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Eu não sei se tem essa canção, João 20. Eu não lembro quem é que canta, mas me lembrei agora, porque é o mesmo texto que lemos. Tem que olhar para o Senhor. Olha para o Senhor, porque Ele fará coisas grandes na tua vida. Depois do louvor da Ketiane e do seu marido Pedro Lima, a gente vai ouvir João 20, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, a tua casa e a tua família. E que você consiga perdoar, olhar para o Senhor, não reter o perdão. Porque o Senhor está trabalhando grandiosamente na tua vida. E o inimigo já está vendo que tu estás de posse de vitória. E está querendo perturbar os planos de Deus que são maiores do que o teu. Mas não vai não. Porque a paz do Senhor, Jesus está dizendo, vê a palavra que ele diz: paz seja convosco. A paz que excede a todo entendimento. Recebe em nome de Jesus.